Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a este mesmo Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos ligados na condição de essência divina, ligados a este instrumento que nós temos à nossa disposição, que nós conhecemos como corpo físico, instrumento para o trabalho de reforma, para o trabalho de regeneração. E também agradecemos a Jesus de Nazaré pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos, este legado belíssimo que nós temos à nossa disposição há 2000 anos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos, aqui nesta página virtual, estudarmos estes ensinamentos para a vida. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus para mais esta oportunidade de estudo, oportunidade de reflexões. Muito obrigado a todos, recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de gratidão. Então aqui nos encontramos hoje felizes, satisfeitos por mais esta oportunidade e principalmente mais uma oportunidade de realizarmos a semeadura e que todos os companheiros que constantemente estão aqui conosco possam nos auxiliar também nesta semeadura, passando adiante, levando a outros companheiros, levando a outros lugares a palavra, levando este vídeo, estas reflexões, para que outros companheiros possam ter acesso e possam também estudar conosco. Então, hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás, livro de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz. E hoje, o que nós trouxemos para as nossas reflexões deste momento é o capítulo de número 6, que é de autoria do espírito André Luiz. E o capítulo número 6 tem como título Vitória. Então aqui André Luiz nos traz reflexões belíssimas e profundas acerca do que vem a ser vitória. Será que o que nós consideramos aqui na Terra como sendo uma pessoa vitoriosa, como sendo aquele cidadão ou aquela cidadã que seja vitorioso ou vitoriosa, ou que tenham alcançado a vitória, igual nós falamos, não, aquela pessoa realmente é uma vitoriosa, venceu na vida. Será que para o mundo espiritual, será que tem o mesmo sentido? Será que este vencer aqui na vida tem o mesmo sentido aqui para nós e para o mundo espiritual? E Jesus, antes de começarmos aqui nas palavras de André Luiz, Jesus nos falou sobre isto. E é lógico que em muitas situações, muitas pessoas que já passaram por aqui, pelo planeta Terra, muitas pessoas que por aqui se encontram, sem sombra de dúvida, que podem perfeitamente ser vitoriosa no plano físico e também no plano espiritual. Ele sabendo medir as consequências de cada um dos seus atos e medir também, dosar as suas atitudes no plano físico e também para o plano espiritual, sem sombra de dúvida que é possível. Não é possível, conforme Jesus nos fala, em relação à questão do apego, servir realmente e nos apegarmos às coisas aqui deste mundo e ao mesmo tempo servirmos a Deus
conforme Jesus nos disse, servir a Deus e a Mamon. Mas se nós soubermos fazer boas escolhas, não nos apegando excessivamente às coisas materiais, aprendermos verdadeiramente a administrarmos a posse, já que estes recursos não são nossos, estão provisoriamente sob a nossa administração. Então, se nós aprendermos a administrar isto corretamente, administrando também o tempo que é patrimônio de Deus, administrando este tempo, dedicando parte desse tempo às coisas materiais aqui deste mundo para atendermos os compromissos, as nossas responsabilidades aqui do plano físico e ao mesmo tempo dedicando um tempo adequado para as coisas do espírito, para aquelas aquisições imperecíveis, aquelas aquisições do espírito, as aquisições que levaremos conosco no nosso coração, na nossa consciência, sem sombra de dúvida que poderemos sermos vitoriosos na condição material e na condição física. É lógico que para os olhos da sociedade humana, na maioria das vezes, aquilo que nós julgarmos ou julgamos ser o necessário o suficiente para nos colocarmos na condição de vitoriosos em relação às coisas materiais, para as outras pessoas, de uma forma quase que geral, elas nos classificarão, nos enxergarão como sendo um fracassado, porque não acumulamos ou não acumularemos recursos materiais excessivamente, porque saberemos administrar. E é isto que nós precisamos, alcançar essa condição de bons administradores. Porque conforme nos dizem os espíritos amigos, que o verdadeiro bem nosso não é aquilo que nós acumulamos em relação à questão de valores monetários, mas aquilo que nós distribuímos, que nós, digamos assim, manejamos de forma correta, passando adiante aquelas pessoas mais necessitadas do que nós. Então, aqui, conforme havíamos dito, Jesus nos falou sobre este ganhar a vida ou perder a vida, ser um vitorioso aqui no plano físico ou ser um fracassado aos olhos da sociedade aqui no plano físico. Então, conforme nós encontramos em Mateus, capítulo 16, no versículo 25, Mateus anotou o seguinte das palavras de Jesus: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. E no versículo 26, Jesus ainda nos diz: pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou seja, que lucro nós teremos se acumularmos excessivamente recursos materiais? Aqui Jesus fala do mundo inteiro, ou seja, uma imensa, uma incalculável fortuna material, mas não salvarmos a nossa alma? E aí ele diz: ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Então são questionamentos que merecem reflexões de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena. Será que será que nós estamos verdadeiramente trabalhando para salvarmos a nossa vida, a vida verdadeira, a vida do Espírito? Então, esta mesma anotação, ou bem parecido, também foi feita por João, o evangelista João, no capítulo 12, versículo 25, então João anotou o seguinte: aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Então aqui precisamos entender este odiar que João anotou aqui, é no sentido do apego. Então aqui ele nos fala que aquele que odeia a sua vida, ou seja, aquele que não é apegado à sua vida, aquele apego excessivo à sua vida, que trabalhar corretamente, este sim a preservará na vida eterna. Aquele que for apegado à vida, às coisas da matéria, este, sem sombra de dúvida, neste momento, não terá condições de verdadeiramente se elevar neste sentido material. E aí nós chegamos aqui
ou melhor, no sentido espiritual, elevar-se espiritualmente falando. E aí chegamos nas palavras de André Luiz, depois citaremos também o Livro dos Espíritos, a questão 785. Mas antes, André Luiz nos diz o seguinte, fechamos aqui este parêntese nas palavras de Jesus para refletirmos com André Luiz. Então aqui ele nos diz o seguinte, na primeira frase, não adianta vencer sem melhorar-nos. Então aqui André Luiz já começa nos chamando a atenção que não adianta nós vencermos aqui na vida se nós não nos melhorarmos. É preciso nós nos melhorarmos. Então é uma frase curta de André Luiz, mas com ensinamentos profundos, ou seja, não adianta vencer sem melhorar. É preferível que aos olhos da sociedade eu seja um fracassado, materialmente falando, mas que eu tenha aproveitado a vida me melhorando, ou seja, melhorando espiritualmente, aprendendo verdadeiramente o verdadeiro sentido da vida. E aí ele diz o seguinte, na sequência, que o lugar em que você vive é o seu campo de ação. Então não estamos em um determinado local por acaso, porque como nós sabemos, esta palavra acaso, ela não existe para o dicionário divino. Porque não existe o acaso, estamos num determinado local, porque precisaríamos estar ali. Estamos com determinadas pessoas, mesmo que não gostarmos, ou mesmo que não gostamos daquelas pessoas, mesmo que não tenhamos afinidade com aquelas pessoas, mas estamos ali porque precisaríamos estar com aquelas pessoas. E sem sombra de dúvida, André Luiz está correto quando ele nos diz que o nosso lugar de ação, o nosso campo de ação no atual momento é exatamente onde nós nos encontramos hoje. E aí ele nos diz na sequência, uma outra situação, um outro esclarecimento sobre os inimigos a vencer. Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos a serem vencidos? Em muitas situações nós denominamos, nós qualificamos, nós relacionamos esses nossos inimigos enxergando só do lado de fora, colocando como sendo as outras pessoas, não o fulano, o beltrano e assim sucessivamente, nós vamos denominando, classificando aquelas pessoas como sendo nossos inimigos ou nossas inimigas. E Jesus também nos falou sobre essa necessidade da reconciliação. Reconciliai depressa com o seu adversário enquanto está com ele a caminho. Mas André Luiz aqui nos chama de uma forma muito clara, nos chama a atenção para uma reflexão profunda, nos dizendo que os inimigos a vencer não são os outros. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. Então, os inimigos a serem vencidos não são os outros. Não estamos aqui na vida para vencermos os outros. Estamos aqui nesta vida material, aqui no plano físico, para vencermos a nós mesmos, vencermos estes inimigos que estão em nós mesmos. E quem são esses inimigos? Hoje nós conhecemos esses nossos inimigos por meio de duas palavras que com esses dois inimigos seguem-se todos os demais. Chamam-se orgulho e egoísmo. Então, sem sombra de dúvida, que com estes dois, o orgulho e o egoísmo, todos os demais seguem juntos, arrogância, prepotência e assim sucessivamente, todos os vícios que nós conhecemos e que ainda desconhecemos, eles caminham juntos com orgulho e egoísmo. E em falando-se em orgulho e egoísmo, e já que André Luiz nos falou sobre esses inimigos a serem vencidos que estão em nós mesmos, prestemos atenção aqui nas palavras dos espíritos amigos, respondendo ao questionamento de Kardec, na questão 785. Então aqui abrimos um parêntese nas palavras de André Luiz para citarmos Kardec,
a questão 785, quando Kardec questionou o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Qual é o maior obstáculo para o nosso progresso? Qual é o meu maior inimigo? Ou quais são os nossos maiores inimigos? Quais são os inimigos a serem vencidos em primeiro lugar? E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: o orgulho e o egoísmo. Estes são os primeiros e maiores inimigos a serem vencidos, não nos outros. Não apontemos estes defeitos, não apontemos estes inimigos, orgulho e egoísmo, nas outras pessoas. Não queiramos vencer estes inimigos nas outras pessoas, mas busquemos, em primeiro lugar e acima de tudo, vencermos estes inimigos que são orgulho e egoísmo em nós, em primeiro lugar, conforme nos dizem na sequência os espíritos amigos. Após eles dizerem que este maior obstáculo ao progresso chama-se orgulho e egoísmo, aí eles dizem: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E aí eles dizem ainda que, à primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Vejamos que aqui eles nos falam que, junto com estes, o orgulho, o egoísmo, já vem aí a ambição e aquele desejo de acumular riquezas, aquele desejo de ser maior, de ser melhor do que as outras pessoas. Não precisamos querer ser melhor do que os outros. Não precisamos querer superar as outras pessoas. O que nós precisamos é superar a nós mesmos. Em hoje, nós nos superarmos e sermos melhores do que ontem. Amanhã, nós nos superarmos e sermos melhores do que hoje. E assim sucessivamente, vencendo em nós estes inimigos, começando pelo orgulho e pelo egoísmo. E aí nos dizem ainda, na resposta da 785, nos dizendo ainda os espíritos amigos que há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. Aí eles falam do progresso intelectual e do progresso moral. E na sequência eles vão nos dizer que, via de regra, o progresso intelectual ele segue adiante. Mas, conforme nos diz o Espírito Emmanuel, que nós precisamos nos esforçar ao máximo para desenvolvermos as duas asas, a intelectualidade e a moralidade, se realmente queremos alçar voos mais altos. Então aqui fechamos este parêntese na questão 785, já que a resposta é longa. Depois todos nós peguemos o Livro dos Espíritos nesta questão 785 e estudemos o orgulho e o egoísmo como sendo estes maiores entraves ao nosso progresso, principalmente no progresso no sentido moral. E aí voltamos aqui às palavras de André Luiz, onde ele nos diz o seguinte: que os outros, já que ele disse que os inimigos a serem vencidos estão em nós mesmos, aí ele acrescenta uma outra frase dizendo que os outros, ou seja, as outras pessoas que estão à nossa volta, são sempre o público que nos segue. Então, os outros, que em muitas situações nós os classificamos como sendo os nossos inimigos, que via de regra apontam os nossos defeitos, e por isso nós os caracterizamos como inimigos porque estão colocando o dedo na nossa ferida, aí ele nos diz que não, esses não são nossos inimigos, eles são aquele público que nos segue mais de perto. Conforme nos diz o apóstolo Paulo, aquela nuvem de testemunha que estão constantemente conosco. Porque, via de regra, quando nós analisamos as palavras de Paulo de Tarso, que ele nos fala que uma nuvem de testemunha está sempre nos observando, está sempre conosco, via de regra nós imaginamos que são desencarnados. Não, não são só os desencarnados. Essa nuvem de testemunha são encarnados e desencarnados. Então, André Luiz, na sequência, nos diz ainda que o seu setor de engajamento é o seu próprio trabalho. Então, o nosso setor de engajamento para a nossa melhoria é o nosso próprio trabalho. E ainda nos diz: comandos e ordenanças, companheiros e inspetores são os parentes e amigos.
Então aqui ele nos fala que esses comandos e ordenanças, companheiros e inspetores, estão no nosso grupo familiar, no nosso grupo de amigos, no nosso local de trabalho. São essas pessoas com as quais nós convivemos e que precisamos nos melhorar, que precisamos transformar aquela animosidade, aquela antipatia em simpatia, para um dia isso se transformar em verdadeiro amor. E aí ele nos diz ainda que as suas armas eficientes e das mais importantes, quais são? Quais são as armas mais eficientes e mais importantes para a nossa vida, para a nossa transformação? E André Luiz nos diz que essas armas mais eficientes e mais importantes são o amor e a humildade. Então precisamos, sem sombra de dúvida, irmos substituindo pouco a pouco o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, por amor e a humildade e também pelo conhecimento e a paciência. Precisamos sim de conhecimento e precisamos sim de paciência. E aí nos diz ainda, ordens a observar. Quais são as ordens que nós precisamos observar constantemente? Trabalhar e servir. Então, estas são duas ordens que precisamos obedecer, precisamos observar constantemente na nossa vida, trabalhar e servir. E ainda ele nos diz sobre um programa diário. Qual é o nosso programa diário? E aí ele cita aqui palavras de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Este deve ser o nosso programa diário. Amar o próximo como a nós mesmos, este maior desafio que Jesus lançou para a nossa vida. E aí ele nos diz sobre um sinal de promoção. Qual é o sinal de promoção para a nossa vida espiritual? O dever cumprido. Esse, sem sombra de dúvida, é o maior e melhor sinal de promoção, ou seja, de renovação de atitudes, de melhoria, que é aquela consciência tranquila em relação ao dever cumprido. E por último, ele nos diz sobre a marca da vitória, já que o título do capítulo chama-se Vitória, ou seja, o capítulo tem este título, Vitória. Então, qual é a marca da vitória aqui para a nossa vida ou para a vida do espírito imortal? Ele nos diz o seguinte, que a marca da vitória nós a encontraremos na alegria interior com a bênção de Deus que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Então, esta é a marca da vitória. E é exatamente para este ponto que precisamos caminhar constantemente, nos esforçando para chegarmos a este ponto desta alegria interior com a bênção de Deus que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Então, quando alcançarmos esta condição, nenhuma palavra do mundo conseguirá traduzir esta alegria interior com relação à bênção de Deus por termos cumprido a nossa tarefa, por termos chegado àquele ponto da consciência tranquila pelo dever cumprido e também termos chegado àquela condição de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, que possamos verdadeiramente nos esforçarmos constantemente para chegarmos a esta condição de vitoriosos. Vitoriosos não para o mundo, mas para o mundo espiritual. Não para o mundo físico, mas para o mundo espiritual. Se nós conseguirmos harmonizar as duas coisas e não sermos um fracassado para o mundo material e ao mesmo tempo sermos vitoriosos para o mundo espiritual, será ótimo. Mas se precisarmos fazer uma escolha, que sejamos vitoriosos para o mundo espiritual. Paz aos nossos corações. Muito obrigado pela presença de todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. E muito obrigado pela caridade que vocês fizeram mais uma vez, neste momento aqui nesta sala virtual,
se encontrarem aqui para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, porque assim, mais uma vez, eu tive a belíssima oportunidade de refletir aqui conjuntamente com todos vocês sobre estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui nos reencontraremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre, e que possamos nos esforçar ao máximo para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.